Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Eu vou falar com vocês hoje. Quem me acompanha sabe muito bem que eu falo muito pouco da minha vida, apesar do programa se chamar vlog, né? Na minha época, quando eu abri esse canal, o vlog era para falar sobre a sua vida, né? E eu mudei um pouco essa ideia e dificilmente falo sobre mim. Hoje eu vou contar uma história que eu achei interessante que aconteceu na minha vida, uma sequência de fatos muito bem alinhavados, né? Que vão deixar vocês bem quase perplexos, né? Sobre como foi tudo muito bem costuradinho. Mas antes eu vou falar de um projeto novo aí que eu tô a fim de fazer há alguns anos, há aproximadamente 8 anos atrás. Eu tive uma ideia de falar sobre o futebol paranaense. Na época eu ainda trabalhava, inclusive foi no ano que ocorreu essa situação com os meus olhos e tal, né? E daí eu acabei sendo aposentado por invalidez e tal. Também quem me acompanha sabe da história. Se você não sabe, tem aí alguns vídeos explicando o que ocorreu comigo. Chama neurite óptica, eu explico pormenorizadamente o que ocorreu e ao longo do tempo pequenos detalhes do que aconteceu depois. Mas nesse ano em específico, 2013, eu resolvi falar a respeito do Atlético e do Curitiba. Então, na oportunidade, eu falava sozinho, né, sobre o Atlético Curitiba. Depois, o meu amigo João, que torce para o Curitiba, resolveu assumir a condição de falar do Curitiba. No entanto, passado algum tempo, chegando ao final do campeonato, o Curitiba não estava muito bem e ele resolveu desistir da situação. E eu, para não perder a meada, né, continuei falando do Atlético do Curitiba. Do Paraná a gente não podia falar porque não havia representante, porque era também bastante difícil, né, fazer essa gravação desses dois clubes, mesmo porque os nossos clubes aqui do Paraná, não sei onde você está em São Paulo, você está em algum lugar, você deve saber disso, né? Os nossos jogos são muito pouco televisionados, né? Então é difícil de você achar alguma coisa, mesmo com toda a mídia em cima, mesmo com o YouTube, mesmo com tudo, a gente tem extrema dificuldade de achar lance do jogo, o jogo inteiro, ou algo assim, né? Então, para você fazer um bom comentário é muito difícil, você tem que levar a sorte aí de a Globo achar que naquela oportunidade deve transmitir o jogo de um desses clubes e a partir daí você fazer uma análise mais interessante a respeito do jogador, de tática e de tudo mais. Então, o meu projeto é para que agora em 2022, nós estamos agora no dia 20 de dezembro, no início de 2022, eu fazer um acompanhamento desses dois clubes, aproveitando que o Curitiba voltou à primeira divisão. Vamos falar, talvez não em pé de igualdade, né, porque o Curitiba caiu muito de uns tempos para cá. Nós temos o Atlético naquela oportunidade de 2013, chegando à final da Copa do Brasil e tal, e aí perdendo para o Flamengo, mas ali o Atlético já estava num crescente, vinha também da segunda divisão e tal, e desde então o Atlético permanece na primeira, o Curitiba acabou caindo algumas vezes e tal, e agora esperamos aí pela força do Paraná que o Curitiba, Paraná Estado, é claro, né? Que o Curitiba permaneça na primeira divisão e comece a brigar entre os grandes e comece a crescer da mesma maneira que o Atlético cresceu. Então eu vou tentar fazer esse acompanhamento aí do Campeonato Brasileiro, mesmo com todas as dificuldades. E claro, é um projeto, de repente em um ou outro momento eu não consigo fazer esse acompanhamento, mas a ideia é acompanhar pelo menos as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e daí as outras competições que o Atlético e o Curitiba irão disputar. O Atlético na Libertadores e também na Supercopa, né, que vai disputar com o Palmeiras. Aí sobre chances e outras coisas, daí eu vou falar conforme eu for passando aí as rodadas e conforme o crescimento do Atlético e tudo mais. Também vou falar dos técnicos, das possibilidades, dos jogadores, se houve ou não boas ou grandes contratações e do desempenho dos jogadores. Lembrando que eu também não sou nenhum comentarista gabaritado e tal, né? Eu apenas sou um curioso do futebol, mas eu acompanho o futebol há muito tempo, então algum conhecimento eu tenho. E eu vou tentar passar esse conhecimento para todos vocês. Também lembrando que esses comentários não serão no meu canal oficial, serão no meu canal de esportes, que quando eu for fazer os vídeos vou mostrar a vocês
o endereço e vocês acessarão lá e farão comentários e tudo mais, se vocês gostarem da ideia. Também, também como projeto, né, no próximo ano, em 2022, haverá uma Copa do Mundo e também vou tentar acompanhar todas as seleções, já que nesse caso os jogos são todos televisionados, e vou tentar falar alguma coisa a respeito dessas seleções para ver o direcionamento do Campeonato Mundial e de repente saber em que terreno a gente está pisando, né? Quem que são os melhores, quem que está se destacando, qual que é a seleção que é favorita, qual que não é, quem ganhou, quem perdeu. É evidente que são muitos países, são muitos jogos, e eu vou tentar acompanhar a todos, mas daí com o tempo, talvez se eu tiver alguma dificuldade de falar sobre todos, eu vou falar pelo menos das principais seleções, dos principais clássicos. De novo, lembrando que é um projeto e que talvez, por circunstância ou por força maior, eu não consiga cumpri-los, mas também vou informar a vocês a respeito disso e tal. Talvez eu fale alguma coisa no meu canal oficial a respeito disso, mas no momento em que eu começar a fazer os vídeos, lembre-se que estarão lá no meu canal de esportes, que também darei o endereço, como disse anteriormente. Agora eu vou falar a respeito dessa história bem alinhavada que eu falei no início do vídeo. É, em 1995 eu comecei a escrever um livro chamado As Aventuras de Catherine. Nesse momento eu era bastante jovem e tal, né? E daí eu tive uma ideia de falar sobre o poder das mulheres, né? Então eu tinha ali alguns ídolos femininos, né? Que eram muito queridos na época, né? E a partir dali eu percebi que não havia uma heroína nacional, que o mais próximo que nós tínhamos era Ana Terra, do Érico Veríssimo, né? E aí depois eu descobri que a Maria Moura também era, era considerada um ícone, mas assim, não era uma heroína em termos contemporâneos. E eu achei por bem criar uma heroína brasileira contemporânea, a Catherine, que seria essa representante. É, Falar sobre o livro agora talvez não seja tão interessante, porque eu também tenho lá no meu canal a respeito do livro. Eu falo alguma coisa lá, procure lá no meu canal e você vai saber do que se trata As Aventuras de Catherine. Então, em 2000, eu tinha terminado o livro e havia esse próximo passo, né, que seria mais difícil. Então, procurar uma editora que se interessasse pelo livro e tal. Eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava o mercado literário. Então, a internet existia, mas não era o que é hoje, sabe? Não havia redes sociais, você não tinha como se comunicar com as pessoas e tal. O YouTube, então, eu nem sei se existia sequer o projeto. Então mas havia uma editora chamada Multideia que já estava pioneiramente falando sobre a publicação do livro na internet, no qual você ganharia conforme as pessoas fizessem o download do seu livro. Eu me interessei pela ideia, mas eles também me disseram que esse projeto era a longo prazo e que eles não poderiam fazer isso por mim naquele momento, que eu precisaria esperar 6 meses ou algo assim para fazer essa publicação. E aí, se eu tivesse paciência de esperar, eles poderiam fazer. Lembrando que todos os detalhes, como diagramação, revisão e tudo mais, teriam que ser pagos por mim, porque eles publicariam exatamente do jeito que eu tinha feito. E isso me incomodou um pouco, porque eu também não sabia que precisava fazer essa revisão, diagramação e outras coisas. Então, mais adiante, alguém me falou sobre a editora Juruá, que era uma editora jurídica na época, e que eles estavam interessados em publicações literárias diferentes do direito. Então, eu me apresentei a Juruá, botei o meu livro lá para que eles pudessem dar uma olhada. Eles olharam, para resumir, houve a aprovação do livro, eles quiseram fazer uma publicação. Aí, eu também não vou falar muitos detalhes sobre isso, porque é até meio chato, né? O lance é que foi para o catálogo da Juruá, eles fizeram a publicação e ficou muito bem quisto. Eu gostei bastante a respeito da situação, porque eu contava com 20 e tantos anos e eu já tinha um livro publicado, que para mim era bastante interessante. É um livro que o editor me chamou de policial,
e alguns dos meus colegas que leram chamou de infanto-juvenil, né? Então acho que depende dos olhos de quem lê e tal. Não é um livro cabeça, não é nada parecido com alguma coisa filosófica, nada. É apenas um livro de aventuras que se passa no Brasil, um ou outro lugar que a Catherine visita e tal, e até algumas coisas mágicas e fantasiosas e tal, como, digamos, toda boa literatura deve ter. Não é não ficção, é realmente uma ficção. Então, se você for se interessar aí pelas aventuras de Catherine, ainda está à venda, né? Na livraria Juruá. E talvez você encontre aí em algumas outras livrarias onde tiver a seção de autores paranaenses, você vai encontrar esse livro e tal. E curtam, é um livro bastante interessante. Mas em sequência disso, ali pelos idos de 2001, acho que talvez um pouquinho antes, talvez final de 2000, me ligou um sujeito chamado Josias, dizendo que tinha um programa na TV educativa, na rádio educativa, né? Extinta hoje, ou pelo menos o programa dele foi extinto, né? Eu não acompanhei muito rádio depois disso, então de repente até ela exista, mas naquela oportunidade ele tinha um programa nessa rádio e ele me chamou para falar a respeito do livro e tal. E a partir dali nós criamos ali uma amizade. Ele me chamou para a União Brasileira de Trovadores, em que pese eu lidar com prosa, né? Ele achou por bem que eu conhecesse aquele pessoal. A União Brasileira de Trovadores é um grupo muito interessante de poetas e tal, e eles lidam com trovas e tal. Aí ele me apresentou o pessoal, eu os conheci. Ali eu conheci a Regina Pulmonari, que também era uma poeta e tal, e a gente conversou ali a respeito e ela me chamou para um local que é chamado ACEPAI, que era uma reunião de autores independentes do Paraná. E ali na CEPAI eu fiquei algum tempo, então tinha a Regina, tinha o Josias que eu conhecia, aí tinha o Ives Zublé e tal. Então era bastante gente, assim, era algo em torno de 20 ou 25 autores paranaenses, né? Todos desconhecidos, não estavam na grande mídia, né? Mas esse pessoal era o que eu tinha ali de referência a respeito de escritores do Paraná. Ficamos bastante tempo ali com amigos, nos encontrávamos, saímos e tal. E um dia nessa reunião apareceu a Marilda Confortinho, uma autora paranaense, que ali no meio de nós era uma das mais conhecidas, em que pese o Ives Rublé ter um patamar um pouquinho maior. Mas também não vou falar deles agora, né? De repente, em algum momento fale sobre ele. Mas a Marilda era praticamente um vulto histórico ali para nós, né? E daí eu conheci ela, a gente também criou uma amizade interessante. Eu ainda frequentava a CEPAI, mas eu me tornei mais amigo da Marilda e a gente começou a ter uma amizade interessante e tal. Então tudo isso foi uma sequência que vai chegar em algum lugar. Esperem que vocês vão gostar, como se fosse uma novela curitibana. Então, durante muito tempo, nós fomos amigos ali, eu, a Marilda, a Circe, o Altair, que eram escritores e tal. E aí, em dado momento, nós íamos representar o Brasil no encontro de poetas lá no Uruguai, que isso ocorreu em 2004, pelos idos de abril ali, não sei precisar exatamente quais eram os dias. E a gente marcou essa viagem e tal. Aí, pouco antes dessa viagem, foi marcada uma festa de inauguração de um bar que funcionou por apenas um dia. Olha que interessante. O bar chamava-se Vaca Cherry e nós fomos lá e a estrutura era praticamente inexistente, quer dizer, tinha um cardápio, mas eles não conseguiram servir nada do cardápio, eu fiquei bastante frustrado com isso. Pedi uma coisa, não tinha, pedi outra coisa, não tinha, pedi outra coisa, não tinha. Até que eu falei assim, o que é que tem? Aí o cara falou, não, tem essa tábua de frios aqui. Eu falei, então traz a tábua de frios. Aí eu trouxe a tábua de frios. Naquela oportunidade, eu quase não fui, porque assim, eu fui convidado, estava tudo certo para ir, e daí em algum momento assim eu quis desistir, porque eu precisava ir na casa da Marilda, daí na casa da Marilda que a gente iria para lá,
Aí a gente dependia de uma carona, eu precisava de uma carona para ir até a casa da Marilda, não tinha carona, não tinha Uber, né? Era bastante complicado. No fim eu consegui a carona para casa da Marilda, que uma amiga minha do trabalho me deu. Aí lá na Marilda, a Marilda também não queria ir, porque estava sem vontade, e eu também acabei meio que perdendo a vontade, mas no fim a gente acabou indo. Aí quando a gente foi, ocorreu essa situação que eu falei para vocês, né, de não ter as comidas e tal. E isso era ali por 8h30, 9 horas. E eu pensei que ia ser mais um daqueles dias que a gente passava, né, como escritores e poetas e tal, em que não aconteceria praticamente nada, né? E como foram várias noites dessa forma. Ali por 11 e pouquinho, 11h30, 11h35 mais ou menos, a gente estava ali, né, só esperando o pessoal terminar ali a apresentação, porque houve uma apresentação de música, para ir para casa. Mas eu não estava com a menor pressa de ir para casa, porque eu morava sozinho, então assim, não tinha assim nenhuma pressa, apesar de eu no outro dia ter que trabalhar, né, porque era uma quinta-feira. Aí, 11 e pouquinho mais ou menos, o Daniel, que era um amigo da Marilda, apareceu e falou assim, eu ouvi ele dizer, né, para uma pessoa, não sabia quem era, só falou, ó, não, senta aqui com os meus amigos que eu já falo com você. E aí eu olhei para o lado, era a Fátima, uma professora, que até então eu não sabia nada a respeito dela, e eu falei, de onde que você surgiu? Ela falou, não, eu sou amigo do Daniel, e eu tô aqui na festa e tal, não sei o quê. E a gente começou a conversar. E começamos a conversar, e a nossa conversa foi até as 4 da manhã. E a Fátima foi a minha esposa por muitos anos, sabe? Ela foi minha esposa por 15 anos, agora a gente se separou e tal, mas isso também não importa para a história. E a partir dali a gente começou a conversar e tal, passou. Nesse dia especificamente a gente só trocou o telefone, né? E daí ela me ligou no sábado, que era na quinta, né? No sábado ela me ligou, daí perguntando se a gente podia tomar um chá, e a partir dali a gente começou a namorar e a gente se casou e tudo mais, né? Então, no fim foi assim, o fato de eu ter começado em 1995 a escrever um livro me levou ao meu casamento e eu ter a minha filha e tal, e toda a minha estrutura de vida. Todos esses fatos alinhavados, né, que chegaram a esse final. Então, gente, é assim, a gente não pode achar que detalhes da nossa vida são irrelevantes, porque são alguns detalhes que te levam a chegar a um patamar que talvez você nunca chegue, né? Nesse caso, por exemplo, foi o meu casamento, mas poderia, sei lá, todos os passos te levarem a um bom emprego, todos os passos te levarem, sei lá, a ser padre, ou a ser ator de televisão, ou a ser chanceler, ou embaixador, né? Ou, sei lá, ser um astronauta, né? Como brasileiro, ser astronauta é um negócio quase que absurdo, né? Impensável. Mas, assim, todos os detalhes da sua vida são importantes. Tudo que você vive na sua vida é importante. Mesmo o ostracismo, mesmo a parte tediosa, mesmo essa pandemia, né? Que deixou todo mundo meio maluco, assim, né? Alguns até pensando em bobagens, né? Que a vida não fazia sentido, algo assim. Tudo isso é importante para o nosso crescimento, para a nossa vida, tá? Então, baseado aí nessa história que eu contei para vocês, todos têm as suas histórias pessoais e tal, né? Inclusive, se você quiser contar a sua história aqui embaixo, fique à vontade. De repente, se a sua história for interessante, eu vou chegar a comentar aqui, né, nos meus vídeos e tal. Mas eu queria dividir com vocês essa história porque eu achei que essa história merecia ser contada para que você perceba que a nossa vida às vezes é tudo muito bem alinhavado. Alguns vão chamar de sorte, outros vão chamar de Deus, outros vão chamar de destino, alguns vão dizer que foram os orixás, né, que florearam a sua estrada, outros vão dizer que foi Krishna, né, que iluminou o seu caminho e tal. Mas assim, independente da sua crença, tudo isso que se passa na nossa vida é importante. Então eu espero aí que vocês tenham gostado. Meu Deus, 20 minutos. Espero que você tenha tido paciência para chegar até o fim aqui, sabe? Hoje eu quis contar um pedaço da história da minha vida e também, como falei, um projeto aí que possa vir a dar certo ou não, né? Mas é bom a gente ter projetos na vida porque senão a nossa vida fica bastante desinteressante.
Então, se você gostou, inscreva-se no canal, favorite Positivo Vídeo. Vou fazer a publicação lá no Instagram, como de costume, e também vou fazer a publicação lá no meu canal. Se você é um Instagrammer e está assistindo, procure lá no meu canal outros vídeos, porque é só a partir de um determinado momento que eu comecei a colocar no Instagram, tá? Grande parte dos meus vídeos estão lá no canal do YouTube, HSV Hugo, né? Procura lá HSV Hugo no YouTube, vai cair lá direto no meu canal. E tem outros vídeos lá sobre os mais variados temas, os temas que provavelmente um ou outro você vai acabar gostando, né? E daí, gostando, você recomende aí aos seus amigos, que eu preciso muito de seguidores, né? No meu canal do YouTube. Então, favorite Positivo Vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.